Hoje nós estamos finalizando o capítulo 4 e hoje nós vamos falar sobre o mundanismo incompatível com a fé cristã, com a fé genuína. Diz assim a santa palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, eu li um artigo esta semana sobre os puritanos e eu fiquei encantado com aquilo que eu li sobre eles. Claro que os puritanos sempre nos surpreendem, né? Está escrito lá nesse artigo que quando eles escreviam qualquer carta, qualquer correspondência, eles colocavam no final lá da sua carta e de sua correspondência: Deo volente, se Deus quiser, se essa for a vontade de Deus, em latim, Deo volente. Ou senão simplesmente colocava lá a sigla DV, Deo volente, se Deus quiser. Irmãos, e a dobradiça desse capítulo 4 de Tiago aqui está no capítulo 4 e versículo 4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa é a dobradiça que ele constrói toda a sua narrativa no capítulo 4. E nós estamos vendo aqui, irmãos, que a epístola de Tiago não foi escrita para a igreja presbiteriana de Guanabara. Originalmente não foi escrita para nós. Foi escrita, está lá no capítulo 1, se você quiser voltar aí, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esta epístola foi escrita para eles, mas aprove a Deus trazer também essa epístola também a nós. É interessante, queridos irmãos, que os problemas que existiam no primeiro século são os mesmos que enfrentamos hoje no século 21, e ela é muito atual, esta epístola. Os irmãos para quem Tiago escreveu eram como nós, tinham preocupações com o futuro, eles queriam fazer negócios, eles queriam organizar sua vida, eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam se estabelecer numa cidade tal. Eles olhavam o mapa e diziam consigo mesmo: aqui eu vou fazer meu negócio e vou ganhar muito dinheiro. Os judeus eram versados em comércio, não tinha ninguém que fazia um melhor comércio do que eles. Então Tiago está escrevendo para esses crentes que, como nós, queremos ganhar a vida, queremos ganhar dinheiro, queremos fazer negócio. Então, se você vê o versículo 13 a 16, há um problema aqui, há um problema. Tiago propõe nos mostrar que há alguns traços de mundanismo que podem estar incrustados na vida daquela igreja, pode também estar incrustado na nossa vida. E às vezes colocamos, como dizia lá no interior, queremos colocar o carro na frente dos bois e não confiar no Senhor. Se você estiver atento, queridos irmãos, perceberá que a concepção de mundanismo que Tiago esboça aqui não é o que muitos pensam. Tem muitas pessoas que pensam que mundanismo é as mulheres fazerem maquiagem, é as mulheres vestirem roupa indecente. Não estou dizendo que não seja, roupa indecente não seja mundanismo, mas o ponto que Tiago fala de mundanismo aqui é colocar as coisas dentro do seu contexto humano e tirar Deus de cena. Isso é mundanismo. Isso é tangir, irmãos, numa corda desafinada.
O mundo não tem nada para nos oferecer nesse quesito. Todo dom perfeito, diz Tiago, vem do Pai das luzes. Se nós temos alguma coisa, veio de Deus. E se você leu todo o capítulo 4, você vai ver que o mundanismo é muito mais do que as pessoas pensam que ele é. É muito mais. Porque ele pode estar dentro da igreja. E não é qualquer igreja não, pode estar dentro das igrejas reformadas. Pode estar. Segundo as Escrituras, esse tipo de coisa acolhe, irmãos, profundo mundanismo no coração dos crentes hoje. A ganância para ganhar dinheiro e fazer muitos negócios. E às vezes esquece do reino de Deus. Jesus falou em Mateus capítulo 6 que nós devemos preocupar em buscar primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, nessa noite nós vamos ver aqui 3 razões porque o mundanismo é incompatível com a fé cristã. Então, a nossa tese teológica hoje é o mundanismo é incompatível com a fé cristã. É incompatível com a fé cristã. E a primeira razão porque o mundanismo é incompatível com a fé cristã é porque faz o homem acreditar que ele pode governar sua própria vida. Veja aí comigo o versículo 13. Ele acha que ele pode governar a sua própria vida. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. O mundanismo coloca isso dentro do coração das pessoas, e essas 12 tribos da dispersão estavam vivendo isso. Estavam com esse problema muito sério. Este pecado, irmão, se torna mais desastroso ainda quando acontece dentro da comunidade cristã. Porque enquanto as pessoas que estão engolfadas no sistema do mundo e de Satanás pecam sem a revelação da palavra de Deus, em contrapartida os crentes pecam, estando debaixo dessa revelação. E você pode ver o versículo 17 aí. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantos crentes, irmãos, vão empreender algum negócio importante e não oram a Deus? E nem se baseiam nos princípios da palavra do Senhor. É um negócio importante. E ele acha que ele pode fazer esses negócios sem a orientação do Senhor. Não buscam conselho com pessoas experientes também na casa de Deus. Não conversa. Toma decisões precipitadas. Quantos projetos inacabados? Quantas decisões apressadas? Quantos resultados frustrados? Quantas tristezas profundas? Quanta melancolia e até mesmo muitos se blasfemaram de Deus. Essa atitude, irmão, revela o pecado do coração de desejar estar no centro da sua própria vida. Eu faço os meus negócios e Deus fica à parte. Olha, irmãos, é perigoso isso. É perigoso nós falarmos hoje e amanhã estaremos na cidade tal, como esses irmãos fizeram. Posso ir trabalhar, sim, Senhor, diziam eles. Posso fazer negócio, sim, Senhor. Posso. Eu posso fazer isso porque eu tenho inteligência para isso, eu tenho estratégia de mercado, eu estudei o mercado, então eu posso fazer isso. Irmãos, você conhece aí um empresário muito rico, que ele praticamente quebrou. Não vou dizer o nome dele aqui, é da área petrolífera. Ele está praticamente quebrado por causa, às vezes, querem fazer negócio, até mesmo sem consultar os seus especialistas. Alguns especialistas disseram que ele não consultou os geólogos mais experientes em questão de petróleo. E um geólogo só deu um laudo para ele dizer, pode cavar aqui que tem muito petróleo. E não tinha tanto petróleo que ele achou que tinha. E ele acabou quebrando praticamente. Irmãos, tem um homem na Bíblia chamado Davi. Esse homem é considerado o homem segundo o coração de Deus. E uma das razões por que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque sempre, quando ele ia para a guerra, ele orava ao Senhor, chama o profeta, e eu vou perguntar a esse profeta se eu posso ir para a guerra. Perceba, Davi era um homem versado na batalha, era um homem treinado a lutar. Não era poucos homens que venciam Davi com a espada na mão.
Ele tinha o seu exército de 30 valentes, e esses 30 homens valentes venciam qualquer exército, eram homens treinados, mas Davi não confiava no seu treinamento, Davi não confiava nos seus carros de guerra, Davi não confiava nos seus cavalos bem alimentados. Davi chegava: Senhor, o Senhor entregará esses inimigos nas minhas mãos? Deus sempre dizia: vai que eu entregarei nas suas mãos. Davi sempre se curvava diante de Deus. É por isso que ele foi vitorioso. E nesta noite, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos exorta aqui: muito cuidado para tomar deliberações próprias e tirar Deus de cena. Isso é mundanismo. Isso é o sistema do mundo. É o mundo que implanta isso na nossa mente. Deus governa o mundo e todas as ocorrências que acontecem na sua criação estão debaixo do decreto de Deus. Precisamos saber disso. Tiago anteriormente já nos disse que um dos motivos para não termos aquilo que pedimos é porque falta comunhão com Deus. Não tendes porque não pedis, porque pedis mal para gastares em vossos prazeres. O que é isso senão egoísmo, irmão? Pretensão arrogante. O que é isso? Isso é amizade com o mundo. E fazer amizade com o mundo é ser diretamente inimigo de Deus, diz Tiago no versículo 4. Tiago nos mostra, irmão, algum exemplo de pessoas que não confiavam na providência de Deus, sobretudo, tentando ao seu mesmo tempo o centro de suas próprias vidas. Olha o que ele disse aqui: arrogante pretensão e controle do tempo. Eles achavam que podia controlar o tempo. Atendei agora a vós que dizeis, hoje e amanhã. Eles achavam que podiam fazer isso. O pecado de mundanismo leva a uma pessoa a tirar Deus do seu dia presente e também do amanhã. Hoje e amanhã nós faremos isso. Não vai fazer. Só vai fazer se o Senhor decretou para fazer. Só vai fazer se o Senhor estiver com você. Diz o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas a palavra de Deus, irmãos, condena a pretensão de fazer alguma coisa, não levando em conta a providência e governo de Deus sobre o tempo. Diz Tiago: vocês afirmam arrogantemente que vão fazer determinadas coisas hoje e também amanhã, e se esquece que ninguém pode controlar o tempo. Só Deus pode controlar. Deus controla o tempo. Deus controla o hoje, Deus controla o amanhã, Deus controlou o passado, controla o presente, controla o futuro. Precisamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Precisamos fazer isso. Mas também Tiago nos diz aqui, a arrogante pretensão de concluir seu trajeto. Iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. De novo, irmãos, de novo, esses irmãos estavam caindo no mundanismo. Nesse mundo tecnológico no qual vivemos, o pecado de arrogância pode se dar com maior intensidade. Temos boas estradas, temos automóveis capazes de rodar em qualquer tipo de terreno, temos aviões que é considerado uma viagem mais segura do mundo, temos navios preparados para enfrentar qualquer dificuldade no mar. Então isso pode nos levar à arrogância. Podemos dizer, eu vou para a cidade tal. Eu quero te dar um exemplo aqui. Quantos jovens saíram de casa 27 de janeiro de 2013 para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e disseram para os seus pais que no dia seguinte estavam em casa? Fato é que 242 deles morreram naquele incêndio. E eles não chegaram em casa. E eles não fizeram o trajeto. Por quê? Às vezes, irmãos, o problema está em nós não colocarmos Deus no centro dos nossos negócios, no centro da nossa vida. Quantas pessoas morreram hoje fazendo um trajeto de uma cidade para outra? Quantos filhos órfãos? Quantas viúvas e viúvos? Quantos pais nesse momento estão chorando a morte de seus filhos porque eles não conseguiram chegar na sua casa? Mas Tiago nos fala de uma outra arrogância, de fazer negócios e obter lucros. E negociaremos, diz os irmãos lá, e teremos lucros. Eles estão afirmando, eles estão dizendo, se Deus me abençoar, se Deus for comigo,
como diz Jacó lá em Gênesis 28. Eles não disseram isso. Eles disseram que iam fazer negócio e obter lucro. Eles afirmaram isso. Quantos crentes, irmão, trabalham 7 dias da semana de forma frenética? Tiago não está escrevendo para o homem mundano, ele está escrevendo para a gente dentro da igreja. Tem crente que trabalha 7 dias na semana, não tira um dia para o Senhor. Não tira. E as coisas às vezes não andam bem. Porque diz Deus, 6 dias trabalharás para você, 1 dia para mim. E há pessoas que tiram algumas horas no dia do Senhor e dizem, muito obrigado, Senhor, cumpri com a minha obrigação. Não. Isso é mundanismo. Isso aí é ir na mesma corrente do mundo. Isso aí é agir como o mundo age, queridos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos povo de Deus. Ou nós confiamos na provisão de Deus ou não. A Bíblia diz que temos que trabalhar assim, e duro. Planejar assim, e muito. Temos que planejar. Mas, irmãos, isso nada adianta se nós não colocarmos essas coisas aos cuidados do Senhor. Nós não podemos agir como esses irmãos agiram. E o Espírito Santo trouxe essa palavra do século 21 para cá, do século 1 para cá, melhor dizendo. Olha o que eles fizeram. Igreja de Guanabara, não faça isso. Isso é mundanismo. Não confie nos seus lucros. Não confie na tecnologia que você tem. Não confie nas esperteza comercial que você tem. Não confie, porque se eu não pôr a bênção, não vai ser abençoado. Então você percebe, irmãos, que uma faceta do mundanismo aqui é a arrogante pretensão, no versículo 13, de achar, de acreditar que ele pode governar a sua vida. Quem governa a nossa vida, irmãos, é Deus. E a segunda razão, irmãos, que o mundanismo é incompatível com a fé cristã, porque ele embota o entendimento do homem sobre sua limitação. Ele embota o entendimento do homem sobre a sua limitação, os versículos 14 a 16. Tiago nos diz que o homem é limitado sobre 4 coisas muito comuns na vida sobre a terra. Somos limitados com respeito ao futuro, guarde isso. Somos limitados com respeito ao futuro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Nossos dias, amados, estão contados. E somente Deus sabe o número deles. Só Deus. Quando o último dia, a última hora e o último minuto vencerem, nosso fôlego de vida será cortado por Deus. E caímos no chão e viramos pó. É isso que nós somos. É isso que nós lemos na liturgia hoje em Jó. Todos nós, irmãos, escute isso. Todos nós nascemos com data de validade. Todos nós. Nós só sabemos a data do nosso nascimento, mas a data da nossa morte Deus ocultou de nós, nós não sabemos. Enquanto nós estamos aqui em reunião cultica, adorando a Deus, muitas pessoas estão morrendo agora. Venceram o prazo na terra. Venceram. Por isso que Tiago diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Coloque Deus no centro da sua vida. Coloque Deus nos seus negócios. Coloque Deus, viva Deus, respira Deus. Pense em Deus. Leia as Escrituras. É o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo nessa noite. Confie nele. E o mais ele tudo fará. Você viu aí? Limitado com respeito ao futuro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu não sei, você não sabe. Segundo, somos limitados quanto à finitude da vida humana. Que é a vossa vida? Pergunta Tiago aqui. Na verdade, pergunta o Espírito Santo. Que é a vossa vida? Quem você pensa que é? Para dizer isso, que vai fazer negócio, que vai ter lucro, que vai para a cidade tal. Quem você pensa que é? Tiago ainda nos diz, irmãos, que nossa vida aqui na terra não passa de uma neblina. Ou seja, é transitória como é uma neblina. Quando o sol aparece, a neblina vai embora. Ela é muito visível enquanto o sol não sair. Depois que o sol sai, ela some. A neblina, queridos irmãos, não tem como prevalecer diante do calor do sol. Deus está nos dizendo nessa noite, a sua vida é como a neblina. Você vai desaparecer.
você vai morrer. Então confie todos os seus negócios, toda a sua vida ao Senhor. Uma repórter perguntou ao homem longevo certa vez. Eu estava vendo na televisão e uma repórter perguntou ao homem longevo certa vez: como fazer para chegar aos 102 anos? Perguntou a repórter para esse homem lá em Santa Catarina. E ele respondeu sorridente: é só não morrer. Parece que uma resposta simples, mas é isso mesmo. É só não morrer, porque Deus ainda não cortou. É isso que Tiago diz, queridos. Cuidado, muito cuidado. Nós precisamos sair daqui nessa noite. Por isso que 7 vezes Deus repete lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse homem é só não morrer. Talvez a intenção da repórter era de que ele deixasse uma mensagem para fazer o que as pessoas deveriam fazer, como ele fez. Mas ele diz: como fazer? Não é só não morrer, a minha vida está na mão de Deus. Aos 102 anos ele estava capinando lá o seu sítio, plantando. Deus determinou isso para ele. Mas tem criancinhas morrendo agora no mundo. Tem nascituro morrendo agora. Isso é o que Deus determina. O que é a vossa vida? Pergunta o Espírito de Deus para nós hoje. O que é a vossa vida? Nossa vida é como a neblina, porque é uma queda simples, amados. Uma queda simples pode levar o homem à morte. Um vírus invisível, a olho nu como é o coronavírus, tirou milhões de vidas da terra. O que é a vossa vida? Um bichinho que você nem consegue ver, deixou muita gente com traumas e levou muita gente para o seio da terra. E a pergunta soa ainda aos nossos ouvidos: que é a vossa vida? Ouça o que um autor desconhecido escreveu sobre a brevidade da vida e o nosso encontro com a morte. Ouça bem: muito mais cedo do que você possa prever, você será o convidado silencioso em seu próprio funeral. Sem dúvida, haverá parentes e amigos presentes para lamentar por você que você não os vê há muitos anos. Depois que o pregador entregar uma mensagem em sua memória, você será levado para o cemitério, dado um adeus final e enterrado. Que é a vossa vida? Pense nisso nessa noite. Vamos pensar nisso nessa noite. O nosso lema, meus queridos irmãos, nosso propósito: o Senhor nos salvou para servi-lo e não me envolver freneticamente com este mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que Deus decretou que vai te dar, Ele vai te dar. Não tem diabo que toma isso de você, não tem ninguém que toma isso de você. Creia nisso e não fica com problema de coração, ansioso. Não, confie no Senhor. Tiago diz ainda: somos dependentes de Deus. Olha o que ele diz: ao invés disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Nossa atitude, nosso modo de agir e falar, irmãos, devem nascer de um coração inclinado à soberania de Deus. Falar intelectualmente não cria uma mentalidade espiritual. As pessoas criam essa mentalidade intelectual. Se Deus quiser, às vezes está falando da boca para fora, às vezes não é isso que Ele quer dizer. Mas nós, irmãos, nós aqui da igreja, nós somos filhos de Deus. Nós temos que falar: se Deus quiser mesmo, porque o Senhor manda na minha vida, Ele coordena a minha família, Ele me tira de um emprego e coloca no outro, Ele fecha a porta e abre porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha também ninguém abre. Precisamos sair disso aqui nessa noite consciente. Não tenha medo de desemprego, não tenha medo, Deus é o seu provedor, confie nele. É isso que precisamos, irmãos. Qual é a natureza do não reconhecimento da limitação humana e dependência de Deus? A resposta está no versículo 16. Toda jactância essa é maligna. Observe o que Tiago diz aqui.
Quando olhamos, irmãos, para o homem que confia na sua própria capacidade de realizar seus intentos, excluindo Deus dos seus projetos, ele está exteriorizando o problema central do seu coração. Ele está colocando para fora o seu coração. Ele está expondo a natureza má que domina o seu interior. Curioso que a raiz da expressão arrogante pretensão é aquele que tem a arte do ludíbrio. Arrogante pretensão. Eu sei manipular o mercado. Eu sei operar a bolsa de valores. Sabe? Sabe não. Sabe não. Isso é arrogante pretensão. Toda jactância a essa é maligna. Eu tenho curso superior. Eu sou pós-graduado, sou mestrado, sou doutorado. Opa! Não é isso que vai te conceder. Isso são meios que Deus usa. E você tem que graduar mesmo, meu querido. Você tem que estudar mesmo. Faça mestrado, doutorado, estude. Mas tem uma coisa: entregue tudo isso aos cuidados do Senhor. Não confie nisso. Isso é mundanismo.